Olá, amigos, familiares, seguidores, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bioma 7. Aqui você pode tudo, desde que seja você. E hoje a gente vai receber uma convidada, uma profissional de destaque na área de cirurgia de cabeça e pescoço, doutora Ana Gabriela Neis. Bem-vinda. Olá, como obrigada. vai? Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje. Espero que eu possa contribuir aí para a gente ter uma conversa sobre a especialidade, principalmente, né? Que acho que o foco importante aí de falar um pouquinho sobre o que é, eu brinco assim, da onde vem, o que comem, aonde moram os cirurgiões de cabeça e pescoço. Perfeito, vamos começar logo com isso. Então, o que é? O que faz um cirurgião de cabeça e pescoço? Então, o cirurgião de cabeça e pescoço é uma especialidade que atua na área da cabeça e do pescoço, mas é uma subespecialidade cirúrgica, né? Ou seja, o profissional dessa área, ele já tem uma especialidade das grandes áreas da medicina, que nesse caso é a cirurgia geral ou a otorrinolaringologia, e ele se subespecializa em uma região do corpo, igual a gente tem outras subespecialidades, cirurgia vascular, cirurgia pediátrica, enfim, todas as outras áreas cirúrgicas, a gente tem a cirurgia de cabeça e pescoço, né? Ele se trata, em especial, dessa região, mas não do sistema nervoso central, ou seja, cérebro e coluna, que é a parte intracraniana, é o neurocirurgião, e a coluna cervical tem neurocirurgiões também que atuam, ou ortopedista, né? E claro, tem outras especialidades que atuam nessa área, mas basicamente o cirurgião de cabeça e pescoço faz todas as regiões de tecidos moles, de face e pescoço, que não sejam sistema nervoso central. E por que você escolheu essa área tão específica, tão vital? Então, não foi algo que desde o princípio eu já pensava em fazer. Eu acho que, de uma forma geral, não é uma especialidade tão popular, digamos assim, né? Tanto é que mesmo no meio médico não é uma área que as pessoas já entram com vontade de fazer, não sei, alguma coisa muito pontual que tem alguém na família, talvez, né? Mas realmente não é uma especialidade tão popular, tão conhecida, divulgada, enfim. Foi ao longo da minha jornada de formação, né, que na faculdade eu conheci no último ano, que a gente faz alguns estágios eletivos. Então eu já fiz um estágio eletivo na cirurgia de cabeça e pescoço, lá em Porto Alegre, na época quando eu fiz faculdade lá. Me interessei, né, mas ainda não tinha batido o martelo. E aí quando eu fui fazer cirurgia geral, é que realmente passando na especialização, aliás, nessa especialidade, durante os estágios que a gente tem na cirurgia geral, que a gente faz períodos de tempo dentro das subespecialidades para conhecer, né? Para ver a atuação naquele campo. E aí, quando eu passei na cirurgia de cabeça e pescoço, na época, eu me interessei. Por quê? Porque tem um leque grande de atuações, já que é mais a respeito de uma região e não de um sistema específico. Ou seja, não é só da vascularização, não é só da parte óssea, não é só dos tecidos moles, atua em todos esses campos dentro dessa região. Logo a gente vai especificar tudo isso. Quero aprender tudo, vamos contar um pouco sobre cada coisa. Mas antes, conta pra gente, por que você decidiu ser médica? Você não decidiu logo no começo que ia ser uma cirurgiã de cabeça e pescoço, mas de onde veio a vontade de ser médica, de cuidar das pessoas? Então, sabe que desde que eu escolhi por fazer medicina, eu já tinha dentro de mim assim, uma aptidãozinha à cirurgia. Quando eu escolhi, eu estava no 3º ano do colégio e eu lembro de associar com um filme em que tinha umas cenas assim em que tinha corte, sangue, sabe? Então, realmente, eu sempre gostei de trabalhos manuais. Isso é uma coisa que sempre fui muito prática. Todo mundo diz, né, que se a pessoa borda, faz desenho, tem habilidade manual, vai ser um bom cirurgião. Então, acho que não é uma garantia, digamos assim, mas eu acho que sim, estimula, né? Eu acho que a pessoa gosta daquele trabalho manual. E acho que faz parte do processo de formação aí, se ele tem uma habilidade maior, né, de naturalmente ser um melhor cirurgião. Mas eu sempre gostei e eu sempre tive esse espírito mais prático, mais resolutivo, que a gente fala dentro da medicina, que o cirurgião tem, querendo ou não, ele é o ápice da pirâmide do cuidado, sabe? Porque a gente tem toda aquela escala de atuação, de atendimento, né, que tem
o atendimento primário, tem toda a parte de prevenção, né? Aí tem o atendimento lá na base da pirâmide, que vai fazer as triagens, o atendimento com o médico que vai fazer a primeira investigação, né? A primeira avaliação, e aí vai subindo para o atendimento secundário, para o atendimento terciário, o atendimento hospitalar, e aí se não conseguir resolver, né? Daí vai para o cirurgião, de uma forma geral, resolver o problema tirando com a mão, né? Brincando assim. Então, eu sempre gostei dessa parte prática da profissão, da parte de trabalhos manuais, de resolutividade. E aí, acho que desde antes de fazer medicina, eu já tinha aquela coisinha, sabe? Mas eu nunca quis me limitar. Mesmo durante a faculdade de medicina, foi só lá no 4º ano, que é o ano em que na minha faculdade a gente tinha mais matérias cirúrgicas, as cadeiras cirúrgicas, foi que eu realmente bati o martelo. Eu queria estar com a cabeça aberta, para caso eu gostasse de outras coisas, né, ou conhecesse alguma coisa nova que até então não era do meu conhecimento, eu pudesse trilhar o caminho sem me limitar, assim. Mas você é tão nova, como é que você já conseguiu fazer? Faculdade de Medicina você fez no Rio Grande do Sul. Isso, e depois são 2 especializações, 2 residências. Isso, que devem ter sido bem puxadas, né? Cirurgia geral deve ser bem puxado. São 10 anos de formação, né? Sem contar que, como eu passei numa federal, na época a minha família não tinha condição de pagar uma faculdade particular, que é bem salgado, né? Eu estudei 3 anos no cursinho, estudei 3 anos e meio de cursinho. Nesse meio tempo fiz um intercâmbio, morei 1 ano na Bélgica. Uau! E intercâmbio pelo Rotary Club, em que a gente viaja, fica 1 ano numa casa de família lá e fiz o 3º ano fora, recebi intercambistas na minha casa. E depois disso, fiz esses 3 anos e meio para passar na faculdade e mais 4 anos de residência. Fiz emendado, né? No caso, direto. Passei direto, não parei para trabalhar nesse meio tempo. Mas sim, a residência de cirurgia geral ela é bem puxada, né? São 2 anos, por isso que falam residência mesmo, a gente praticamente mora dentro do hospital, né? Na época eu fiz em Santos, no Hospital Guilherme Álvaro, morava pertinho do hospital mesmo, porque a carga horária lá era intensa. Acabava morando no hospital? Principalmente no primeiro ano, que é o mais puxado, assim. Mas me conta, valeu a pena? O que você faz exatamente agora? Assim, que tipo de cirurgia que é? Aonde que faz essas cirurgias? A gente trabalha muito tem a parte oncológica, né? A gente atua, então, nos cânceres de boca, de orofaringe, garganta, toda essa região de mucosa oral, então da boca, da garganta, tireoide, laringe, faringe, face, então a gente faz tumores de pele, por exemplo, tumores de pele, couro cabeludo, glândulas salivares, que a gente tem aí as parótidas submandibulares, que são glândulas salivares em que o cirurgião de cabeça e pescoço atua nas doenças tanto benignas quanto nos tumores, né, nos cânceres. A gente atua em algumas doenças de base de crânio, né, que não são intracranianas, que seria do neurocirurgião, né, mas fazem parte do escopo da cirurgia de cabeça e pescoço também. Aí também no sistema linfático a gente tem um número muito grande de linfonodos na região da cabeça e do pescoço. É o nosso sistema de defesa. Então a gente também os tumores avalia desses. Isso, a gente avalia as ínguas, né? Então quando a gente tem aquelas ínguas aumentadas no pescoço, nada mais são do que o nosso sistema de defesa respondendo a algum processo, seja ele inflamatório, infeccioso, e eles são em maior volume na região do pescoço mesmo. E aí quando se trata de uma doença desse sistema linfático, né, que seriam as doenças linfoproliferativas, por exemplo, como os linfomas, né, os tumores desse sistema, normalmente a gente também avalia e biopsia, se necessário, né, encaminha para o tratamento adequado. Então essa parte também a gente atua bastante. E como é que o paciente chega até você? É uma procura direta ou ele foi num clínico que diagnosticou algo, ou então um cirurgião que ele procurou cirurgião e foi preciso alguém mais específico da área? Como é que funciona? A nossa especialidade, diferente de outras que são mais populares mesmo, dificilmente vai abrir uma porta e os pacientes vão vir para consultar por conta. Existe, sim, essa gama de pacientes. Então, pacientes que viram, né, pesquisaram, que estão com uma lesão, por exemplo, uma lesão na boca que não cicatriza, tá ali, começa, né, tá doendo, começa a sangrar, enfim. E aí já pesquisou, né, na internet, viu um especialista que avalia isso e às vezes vai lá direto. Mas de uma forma geral é uma especialidade muito encaminhada.
em que a gente atua em conjunto com outras áreas. Por exemplo, um endócrino. A gente trabalha muito na tireoide, né? Então, Sim. o endócrino avalia a população feminina, tem muita prevalência de nódulo tireoidiano, até 3 vezes mais do que nos homens. Então, tá lá, às vezes, na gineco, fazendo um ultrassom de rotina, às vezes o ginecologista pede. E aí viu que tem um nódulo com suspeita, enfim. Aí encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço avaliar se precisa operar ou não. Dentista também? Dentista também. Dentista muitas vezes por lesão de boca ou fez um exame e viu que tem um tumor ósseo, às vezes ali um calo ósseo pela própria panorâmica ali do dentista, já viu alguma coisa suspeita, encaminha. Né? Dentista bucomaxilo, que é o cirurgião Sim. Dentista. Né, endócrino, enfim, daí as especialidades de uma forma geral, otorrino, às vezes alguma coisa ali de laringe, que ele viu um calinho na laringe, uma lesão, aí biopsiou, viu que né, precisaria de avaliação cirúrgica, às vezes encaminha também. Tem várias especialidades assim que trabalham em conjunto. E você falou conosco. de diagnóstico, né? Vai na ginecologista fazer algum outro tipo de exame e acaba descobrindo, ou no dentista. É importante o diagnóstico rápido? Com certeza. A gente vê que os tumores de cabeça e pescoço, eles têm até 90% de chance de cura se diagnosticados precocemente. Porque o que acontece é que assim, a gente está numa região do corpo em que é muito complexa, altamente complexa, né? E ela tem pouco espaço. Então, o câncer, eu falo assim, o câncer nada mais é do que uma lesão em que está mutada geneticamente e que começa a crescer sem parar. Não para de crescer e forma uma bola. Exatamente, em algum lugar do corpo. Então, se essa bola está crescendo dentro da cavidade abdominal, ela naturalmente ela tem mais espaço para se adequar ali, ela pode demorar um pouquinho mais para dar sintomas, né? Mas ela pode, não necessariamente, né? Eu tô só para a gente entender. Ela pode demorar um pouquinho mais para avançar em tecidos, outros órgãos, por exemplo, por proximidade, né? Dependendo de onde ela está instalada. E no pescoço, por exemplo, a gente tem pouco espaço, muitas funções ligadas àquele pequeno espaço. Então, uma bolinha que começa a crescer ali vai atrapalhar a fala, a deglutição, a respiração. Já está perto do cérebro. Já está pertinho de outras estruturas importantes por perto. Então, se deixar crescer um pouquinho mais nessa região, vai afetar muito mais, tanto na conduta da possibilidade de tratamento, quanto nas possíveis complicações desse tratamento. Muito ou mesmo mais sequelas, né? Exatamente, porque né, pela complexidade do local. Uhum. E como é que funciona a prevenção? Porque a gente falou em diagnóstico rápido, mas tem como algumas atitudes que a gente tenha no dia a dia para prevenir esse tipo de lesão na boca, que vai acabar se transformando talvez num tumor? O que a gente deve fazer? Com certeza. Existem várias campanhas de conscientização até sobre essas prevenções para os tumores de cabeça e pescoço. Então, separando em blocos, que acho que fica mais fácil, quando a gente fala dos tumores de boca, por exemplo, a gente pode atuar principalmente em 3 frentes, assim, que seria higienização bucal, porque a gente sabe que a periodontite, enfim, doenças, né, de boca por má higienização, por exemplo, podem evoluir com lesões que facilitam esse crescimento tumoral aí para transformar em malignidade, né? Então, uma boa higiene, além de proteger os dentes, protege também de uma evolução, uma complicação oncológica. Exatamente. Existe já estudos que estão fazendo essa correlação. A gente não tem ainda um efeito causal direto, mas existe essa correlação aí com periodontites e outras questões de higiene relacionadas à higiene bucal. Tá. Outra coisa bem importante é o HPV. A gente fala muito da vacinação. A vacina já está disponível hoje para pacientes acima de 9 anos. Para os adolescentes é o público-alvo, para né? pacientes não, para as crianças acima de 9 anos. E a gente tem visto o aumento da incidência de câncer de orofaringe, de boca, da região lá mais posterior da boca, da parede posterior lá da garganta, em pacientes jovens por causa do HPV. Então, e esse é um fator causal já bem estabelecido. Assim. Então, além da vacinação, a relação sexual protegida, né, justamente para evitar o contágio pelo vírus e, naturalmente, evitar o desenvolvimento dessas lesões que podem vir a ser câncer de boca.
né? E os exames regulares, o próprio exame que a gente faz com o ginecologista, o Papa Nicolau, Sim. que avalia se tem, por exemplo, HPV, né? Também, enfim, seria um fator de prevenção, porque sabendo que a pessoa está infectada, né? A gente pode fazer o diagnóstico precoce, enfim. E o câncer mais comum, me corrija se não for isso, é o câncer de pele, né? Que na região da face, que está sempre exposta, imagino que deve ser até a maior prevalência. O protetor solar, realmente ele é obrigatório? A gente deve usar para evitar esse tipo de complicação? Sim, com certeza. O câncer de pele, ele é muito prevalente na região da face e do pescoço por conta da exposição solar, né? Ele é o principal fator de risco dos cânceres de pele. E justamente porque a gente, ainda mais considerando a cidade, porque o que acontece, às vezes é justamente na cidade que a gente não se preocupa, né? E nublado. Exatamente. Então, esse é outro mito, né? Que a gente acaba deixando exposto, né? A face, pescoço, couro cabeludo, né? Porque às vezes também fica exposto, né? Principalmente nos homens, nos calvos, né? Então, é sim importante o uso do protetor solar, não só nos dias ensolarados, porque não é a luz do sol, são os raios UVA e UVB que eles passam pelas nuvens, né? Então, a gente precisa se proteger mesmo nos dias nublados, inclusive mesmo dentro de ambientes fechados que tenham uma iluminação solar, porque os raios passam, né? Uma porcentagem, né? Desses raios, eles passam pelas janelas, então a gente precisaria se proteger. Protetor labial, porque existe câncer de lábio. A gente sempre esquece. A prevalência é lábio inferior, inclusive, justamente porque ele fica mais exposto. Então, a gente sempre esquece, né? E isso, assim, em tempos em que a gente está numa fase aí dos dias com mais calor da história... Sim. Né? É importante falar que não adianta querer se bronzear rápido de um dia para o outro, mas de forma que não é saudável. Então, não impede o bronzeamento, o protetor solar, né? Ele só vai precisar de mais dias para que a pele fique bronzeada da mesma forma, mas ele não vai causar queimadura e ele não vai permitir essa alteração que pode causar pela chegada dos raios na nossa pele, né? Então, se hidratar e esfoliar a pele, tem outras coisas que dá para fazer para ajudar no bronzeamento, mas não deixar de passar o protetor solar. Ana, vamos falar um pouco de tecnologia? Eu imagino que a medicina evolui agora, né, a passos rápidos. Cada hora a gente vê uma nova técnica, um novo procedimento. O que é usado? Como é que é a cirurgia hoje de cabeça e pescoço? Como é que era algum tempo atrás? A cirurgia de cabeça e pescoço, ela só pincelando, assim, ela é uma especialidade que ela não é muito antiga, relacionada com outras. A partir de 1950, ali, na fase depois da Segunda Guerra Mundial, que ela começou a se desenvolver mais como especialidade, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, a Sociedade Americana de Cirurgia de Cabeça e Pescoço foi fundada em 57 e aqui no Brasil em 67, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Super recente, né? É muito recente, é uma especialidade nova, né? Então, ela não que já tinha cirurgias nessa área, mas não era como específico da especialidade. E a partir daí que foram, né, desenvolvendo todos os campos nessa área. Mas mais recentemente a gente tem algumas técnicas umas tecnologias bem novas e que têm mostrado muito resultado, que são, entre elas, a robótica, né? Que o robô veio com tudo aí no mercado para poder ter cirurgias mais seguras. A gente fala muito em tempo de internação, porque naturalmente, ao invés de fazer um corte, né, por exemplo, numa cirurgia que vai abordar o pescoço, ela atua muito, por exemplo, existem regiões na nossa face, tecidos mais profundos, em que o acesso tem que abordar pela face, pelo rosto, né? Então teria que abrir todo o rosto da pessoa para acessar um tumor que está lá no fundo, e o robô poderia fazer isso por um acesso
via cavidade oral, por exemplo, muito melhor no sentido de cicatriz, no sentido de morbidade, que a gente chama da cirurgia. O tempo de internação, a chance de infecção são menores nessas Aquela cirurgias. cirurgia, aquele processo menos invasivo, Isso, né? Aquela exatamente. videolaparoscopia, funciona nessa área? A vídeo também funciona. A gente faz, a gente chama de toétiva, que é, por exemplo, a tireoidectomia via oral por vídeo. Então, Tireoidectomia. a tireoide é aquela glândula que a gente tem aqui no pescoço. 2 dedinhos para cima da fúrcula aqui. A gente fala que que tem o formato de uma borboletinha. E aí ela fica nessa região aqui pequenininha, uns 15 centímetros cúbicos, né? E é super importante porque ela produz os hormônios da tireoide que fazem parte de uma gama de funções do nosso organismo. Sim. Né? E a tireoidectomia, a tradicional, ela conta com um corte aqui no pescoço, né? Então, dependendo do tamanho, faz um corte maior. Fica uma cicatriz. Uma cicatriz. O processo de recuperação é mais demorado. Exatamente. Arriscado. E uma cicatriz, dependendo do tamanho, um pouquinho maior, um pouco menor, né? Mas outra questão importante em relação à cirurgia em si, a tireoidectomia, seria a proximidade dela com o nervo laringeu recorrente, que são os nervos que controlam as pregas vocais. Então, a gente fala muito sobre uma das principais complicações da cirurgia da tireoide. Claro, né, o principal ponto é fazer com uma equipe que tenha expertise. Seria uma equipe com cirurgião de cabeça e pescoço. Mas se lesiona um lado, a pessoa fica rouca pro resto da vida. Se lesiona os dois, a pessoa pode ficar muda, porque se paralisa as pregas vocais numa posição em que elas não vibram para produzir a voz, a pessoa fica muda. Então, assim, é um altíssimo risco, né? Então, precisa ser bem especializado e claro. Quanto mais através de vídeo ou então de robótica, né? Do robô operando, mais seguro. O robô em especial tem essa questão da segurança, né? A questão do vídeo, ele entraria por dentro da boca, passando por baixo dessa pele aqui do queixo, até acessar o pescoço, até acessar onde está lá a tireoide. Então, por vídeo, uma das principais vantagens é não ter a cicatriz. Tu vai ficar com 2 buraquinhos só por dentro lá da boca, né, da mucosa da boca. Mas sim, tem também uma questão de estar visualizando ali no vídeo do campo cirúrgico, né? Mas para quem tem que sempre atentar para quem tem essa formação, né? Porque, como toda técnica, existe uma curva de aprendizado. Então, esse profissional ele tem que ter um N, que a gente chama de pacientes, né? Para que ele tenha essa técnica aprimorada e que para ele possa trazer esse benefício para o paciente dele. E você usa isso no dia a dia ou em alguns casos? E a robótica também, ela já é uma realidade? Essas 2 técnicas, elas não são uma realidade do dia a dia, né? Porque, como toda nova tecnologia, a gente não tem ela ainda à disposição. Por exemplo, nos hospitais públicos, né, diferente de outras técnicas que vêm inovadoras por um preço alto e depois que acabam sendo popularizadas e depois que os pacientes têm acesso real a elas, né? Então, a gente ainda está nesse momento de serem umas tecnologias novas que são disponíveis para quem consegue bancar o custo dessas tecnologias, né? Que não é todo mundo. Então, muitas vezes, aí a pessoa tem que avaliar, né, os prós e os contras. Não é nenhuma vantagem que, como é que eu vou dizer, que ela descarte a técnica conservadora, sabe? Assim, ela tem algumas vantagens, mas ela não perde no sentido do tratamento em si, não deixa de ser eficaz com a técnica aberta tradicional, né? E existe só nos grandes centros? A gente tem aqui em Curitiba? Sim, ou só em São Paulo? Existe aqui em Curitiba também, né? Eu tenho, inclusive, o curso de formação da cirurgia robótica, por exemplo, mas é que nem eu te falei, precisa dessa curva de aprendizado, né? E precisa de um tempo em que você possa ter um N de pacientes para ter a expertise daquela técnica. Sei. Né? Mas são coisas que estão aí inovadoras. Acho que só tende a crescer no mercado, né? Menos que outras especialidades. Tem algumas especialidades que já têm uma abrangência maior na robótica, mas tem principalmente em alguns casos específicos, a gente vê uma vantagem ainda maior. E aí vai do especialista, né, que tu for consultar, por exemplo, num caso específico, que tem essa... o que eu digo assim, o profissional
ainda que ele não faça a técnica, ele precisa ter pelo menos a atualização para ele saber quando indicar, para ele saber colocar para o paciente quais as vantagens, para que o paciente saiba que opções que ele tem. Pois é, como é que o paciente escolhe? Ou como é que ele sabe tudo isso que tem disponível e qual vai ser a melhor opção para ele? Como é que ele escolhe um bom cirurgião? Então, vai depender do profissional que ele for consultar, né? Eu vejo, assim, que o principal, uma das principais pontos seria uma boa formação, né? Acho que é sempre importante ver qual que é a formação do profissional, né? Ir no especialista daquilo, né? Porque a gente sabe que dentro da medicina, o médico ele pode fazer tudo o que ele se considera apto a fazer. Mas sempre que tem a especialização, né, a residência daquela especialidade, sim, eu acho que é um bom ponto de partida para encontrar um bom profissional. Porque ele tem ali... ele teve numa escola, né, de formação de uma área específica. Então, eu acho que é um bom ponto de partida. Tá? Você tem falado bastante informação. Você ainda faz cursos, especializações? É preciso estar sempre se atualizando? Com certeza. Assim, eu acho que é primordial porque a gente caminha junto com uma sociedade que está toda hora mudando, né? E toda hora aparecendo novidades. E na medicina não é diferente. A gente vê agora a inteligência artificial, né? Que também é outra coisa que até estava lendo a respeito. Dentro da medicina, ela nem é algo novo, tão novo assim, mas tudo vem crescendo cada vez mais rápido, a passos largos, né? A gente precisa buscar informação, então, claro. A gente precisa estar andando junto com isso, né? Então, a gente a gente sempre tem... Eu estou na Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Todos os anos a gente tem os congressos. Agora a gente tem o departamento feminino também da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Ah, que bom. A gente está com uma presidente, mulher, que está super atuante, assim. A gente está com o dia aí do cirurgião de cabeça e pescoço, dia 27 de julho. A gente tem o Julho Verde, que é o mês de conscientização dos cânceres de cabeça e pescoço. Que Quando são feitas aquelas ações que buscam levar informação para os pacientes, né? Principalmente, acho que na prevenção. Isso, bastante isso que a gente está fazendo, assim, né? Lançar bastante informação, campanhas de conscientização com prevenção. Só para pontuar, que eu não falei uma coisa muito importante da prevenção quando a gente mencionou, tabagismo e alcoolismo. São fatores de risco muito altos para os cânceres de cabeça e pescoço de uma forma geral, principalmente de boca, mas é o principal fator de risco, assim, dos cânceres dessa região, né? Então é importante só a gente pontuar. Não quero passar batido, porque é um fator de risco muito alto. Assim, um com o outro potencializa muito, né? Mas é importante a gente saber disso e estar atento, principalmente para quem usa, né? Para estar atento quando aparecer qualquer sinal, para investigar mesmo. E como é que isso cabe tudo no teu dia a dia? Como é que é a tua rotina? Conta pra gente. Então, é bem corrida, sabe? Como é seu dia típico de trabalho, assim? É assim. Que horas você acorda? Vai pro consultório primeiro? De manhã é cirurgia? Como é que é? Eu vou te contar até um pouquinho antes, porque eu vim para Curitiba logo que eu me formei, logo que eu me especializei, e estava na pandemia, né? Então, logo que eu cheguei aqui, eu atuava muito pouco na área, né? Porque tinha, né, poucas clínicas em atendimento, enfim, tudo fechado, né? Aquela coisa, eu não estava ligada na época a nenhum hospital para fazer as urgências, né? Então, dei muito plantão logo que eu cheguei, né? E os plantões a gente faz de clínica geral, né? Eu fiz um tempo de cirurgia geral também, e plantões. Na época da pandemia era cuidar da Covid, né? Exatamente. Inclusive, como os cirurgiões do plantão também, né? Todo mundo atuava nessa frente, assim. E aí depois, aos poucos, fui, né, entrando aí, claro, vai conhecendo as pessoas, as equipes dos locais de trabalho, e aí fui começando a entrar no corpo clínico dos hospitais. Então, entrava no corpo clínico dos hospitais conveniados, né, e fui convidada também para participar de uma equipe do hospital público daqui. E aí é uma equipe
de residentes. Então, eu sou preceptora também de uma equipe de residência, né? Na verdade, da residência da Otorrino. Deve ser muito bacana, então, né? Passar o conhecimento. Então é uma área inteira de conhecimento que eu particularmente gosto bastante de atuar. Né, essa parte de estar perto, assim, a gente ensina e aprende ao mesmo tempo, né? Porque é uma coisa que tem que estar se atualizando, estar sempre dando aula para os meninos, né? Então, fazendo as aulinhas. Então, eles você está no hospital, está recebendo estudantes, está no consultório. Isso mesmo, E aí a gente vai... Está operando, né? Está no centro cirúrgico. Exato. Na rotina, puxando um pouquinho do que tu tinha perguntado, é bem variada, é bem dinâmica, porque diferente de uma especialidade, até nem sei se tem, não sei se aqui em Curitiba, mas existe até centros de uma especialidade só, por exemplo, né? O hospital voltado para uma coisa só, digamos, o Hospital de Olhos do Paraná. Daí o oftalmologista vai trabalhar só lá todos os dias, né? Na minha área não tem, então a gente atua um pouquinho em cada hospital. Então eu estou no corpo clínico de vários hospitais, né? E eu tenho consultório. Então eu tenho um consultório, por exemplo, agora tem um consultório lá no Parque Shopping Barigui, tem um novo centro médico. E a gente está com uma clínica lá, é recente, todo o centro médico lá é recente, a nossa clínica também. E a gente está montando uma equipe de cirurgiões. Do shopping, né? Isso. Cirurgião de cabeça e pescoço lá, e aí lá a gente atua e a gente concentra os atendimentos lá, então, né, eles estão com ultrassom lá, estão bem equipados, e de lá a gente encaminha os pacientes para serem operados nos hospitais, de acordo com o convênio ou particular, de acordo com como vai ser a opção do paciente, né? Mas então tem os ambulatórios, que são onde a gente recebe os pacientes para avaliar o caso e ver se tem conduta cirúrgica ou não. A maioria dos casos, quando são encaminhados por outro profissional, a conduta é cirúrgica, então é uma especialidade bem cirúrgica. Eu faço pouco acompanhamento clínico. Ele já vem porque já teve um diagnóstico que precisa de uma cirurgia. Exatamente, já vem até com os exames, né? Então é bem prático assim essa rotina ambulatorial do cirurgião de cabeça e pescoço. E tem o outro lado, que são os pacientes com doenças mais graves. Por exemplo, um tumor de garganta, que às vezes o paciente está traqueostomizado, está com uma sonda, e aí já é uma consulta bem mais longa, bem voltada para os cuidados, né? Menos objetivo cirúrgico e mais de cuidados, de atenção ao paciente e ao familiar. Então, a gente trabalha muito nessas duas frentes aí. E eu ia te perguntar isso, como é que faz para dar esse diagnóstico, por exemplo, que o caso é grave, você falou no paciente que já está com um tumor mais avançado. Como é que o médico atua nessa área também? Que ele tem que ser, talvez, um pouco psicólogo também, né? Com certeza. Com certeza. E atua como psicólogo, às vezes chora um pouquinho junto com o paciente também, acontece. Tem um caso, um paciente que mais te marcou com a história? Então, como a gente atua muito nesses casos, tem bastante doença por câncer, né, na especialidade, eu vou te dizer que, claro, que a gente se molda, né, durante essa jornada, a gente vai se moldando e vai se adaptando ali àquela prática. Criando até um mecanismo de autoproteção, né? Sim, a gente tem que se adaptar, né? A gente não pode carregar a dor do paciente, mas a gente precisa ter a empatia, né, de saber ter uma... Eu sempre parto do princípio que precisa ter uma comunicação bem clara, porque eu vejo... muitos pacientes que às vezes já passaram por outro profissional e aqui pontuando uma conduta, né, assim, que não sabe da gravidade do caso, porque às vezes alguém não quis ser tão claro lá no comecinho, sabe? E aí o paciente, de repente, se vê surpreso com um quadro que ele já poderia estar vindo ali melhor preparado. É melhor contar a realidade? Eu, pessoalmente, acho que a comunicação clara e assertiva, ela é melhor nessa relação médico-paciente do que ir mascarando, às vezes, alguma suspeita e deixar a coisa vir à tona de uma vez só. Eu prefiro falar assim,
eu estou suspeitando que seja isso, eu não tenho certeza. A gente só vai ter certeza lá quando tiver escrito o nome e sobrenome da doença no papel, na biópsia, por exemplo, né? Mas pela carinha, pelas características, pela clínica, eu suspeito que seja, né? Mas eu prefiro ter essa conduta mais clara, assim, eu acho que psicologicamente para o paciente é mais fácil assimilar. É mais honesto. É mais honesto. Eu acho que cria essa relação de confiança também. E qual o retorno que eles te trazem? O que normalmente acontece nessa hora? Algo que tenha te marcado? Olha, de uma forma geral, eu tenho um ótimo relacionamento assim, com os meus pacientes agindo dessa forma, porque eu vejo que, claro, quando por um acaso não é que aconteceu já de ser uma doença com uma lesão bem feia mesmo, e aí... Sem um bom prognóstico. Que achava que poderia ser, né, achava que era um câncer, e no fim não diagnosticou, o paciente fica feliz, né, porque ele está comigo, eu estou com ele naquele momento de vamos aguardar o resultado, né, eu estou com ele naquele momento de ansiedade, eu falo, olha, estamos juntos, eu vou estar contigo, se for preciso a gente vai tratar, eu vou te acompanhar durante todo o tratamento, no pós-operatório, na reabilitação, mas tomara que não seja, né? Mas eu acho que é importante ele estar preparado para o que pode vir pela frente. E se for algo que confirme nossa suspeita, é isso, ele já vai estar vindo, já vai ter conversado com a família nesse meio tempo, já vai ter vindo com um respaldo familiar junto, já vai, né? A gente precisa movimentar essa energia mesmo para poder ele estar respaldado, ele estar... ele faz parte da cura, né? Faz parte porque não é... A gente não está tratando a doença, a gente não está lidando com uma doença, a gente está lidando com um paciente, com uma pessoa, né? Então, eu acho que é importante criando essa relação com o paciente dessa forma bem honesta, assim. Você falou que foi se preparando. Claro, a gente quando é acostumado a ver, né, esse processo de cirurgia, uma coisa sempre pesada, de doença oncológica, de diagnóstico, você vai se preparando. Mas imagino que o estresse do seu dia a dia deva ser grande, né? Como é que você lida com isso? Quais são as suas válvulas de escape? Eu tenho algumas atividades no meu dia a dia que me ajudam bastante, assim. Eu sempre fui uma pessoa que tive bastante energia, assim, sempre me envolvi em muitas atividades, né? Mas em especial, eu tenho a dança, eu faço dança do ventre, eu já fazia antes da faculdade, parei por um período tanto da faculdade quanto da residência. E resolvi retomar, porque quando eu vim para cá, para Curitiba, depois da formação, como a gente mesmo comentou, é um período longo de formação, né? A gente fica muito envolvido. E aí, quando eu voltei, eu falei, não, eu não quero viver para a medicina. Eu não quero ser só, não desvalorizando, mas eu não sou só uma médica, né? Eu quero ser a Ana que dança, a Ana que faz trabalho voluntário, a Ana que viaja, a Ana que enfim, né, das suas múltiplas facetas. Então, eu quero retomar coisas que eu gostava de fazer e que eu larguei por conta da formação. E tá tudo bem, é uma fase, né, a gente passa por isso. E agora você conseguiu tempo e funciona, imagino, não só o tempo mais ou menos, né, o tempo mais ou menos, mas a gente se vira. A minha mãe que horas você encaixa isso na sua rotina? A minha mãe brincava que quem corre com as próprias pernas não cansa. Então, é mais ou menos isso. A gente vai quando quer, a gente vai atrás, né, para fazer caber na rotina. Mas eu faço dança uma vez por semana, comecei a correr na época ali do final da pandemia, um ano depois que eu cheguei aqui mais ou menos. Na verdade, quem me estimulou muito foi a minha filha Pet, a minha cachorrinha. Um amigo meu resgatou uma cachorra e ele não tinha... não pôde ficar com ela porque ele já tinha outras duas que ficaram com ciúmes, e eu acabei adotando a Maia. E aí eu tinha que sair para passear com ela, porque ela não faz nada em casa, né? Então eu saía para ela poder fazer nas necessidades na rua. E aí comecei a levá-la no parque, e aí falei, vou correr então, porque daí é o ar livre, porque na época também ainda estava um esquema meio de pandemia. E aí, foi terapêutico isso para você? Isso, e aí eu falei, eu já vou ter que levá-la para rua mesmo, daí eu já levo ela para o parque, já corro, e comecei a correr, e isso também foi um dos... já juntava exercício físico com atividade ao ar livre, então, de certa forma, eu acredito que seja totalmente terapêutico, assim. Aí comecei a fazer alguns passeios trail run, que é corrida em trilha, né, em montanha, e aí levava Maia também, e passava o dia, às vezes, final de semana, faziam
o exercício físico meu muito era a corrida, né? E a dança funciona também também nessa parte terapêutica, porque eu imagino que você tem que se concentrar, tem que estar ali realmente de corpo presente e de mente ali, né? Sim. É uma forma de deixar todos aqueles problemas do consultório, do centro cirúrgico, um pouco parados para viver de uma forma mais plena ali aquele momento? Com certeza, né? Inclusive, a minha professora de dança, ela trabalha com terapias na dança. Ela volta e meia durante o processo ali de aprendizado, de ensino dela, dos passos, enfim, ela fala, esse movimento, ele auxilia em liberar as energias, sabe? Ela faz todo um processo terapêutico ali durante a dança, então, sem dúvida alguma. E fora que diz que previne Alzheimer, né? Porque você tem que mentalizar a coreografia e os movimentos. Sem contar que recentemente, assim, saiu, não faz muito tempo, um estudo falando sobre a associação da musculatura, principalmente das pernas, da força das pernas, com a prevenção de Alzheimer, de demências. Né? Mais um motivo aí pra gente, trabalhar nossos músculos e não deixar de fazer exercício físico, porque, meu Deus, é prevenção para muita coisa, né? Muita doença. E eu vi também nas fotos que você publicou, viagens, você gosta de viajar, e me chamou a atenção a viagem à Índia. É uma viagem realmente de redescoberta, uma viagem num caminho interior, assim? Conte um pouco pra gente. Eu sempre fui uma viajante, sempre gostei muito não é à toa que com 16 anos eu fui morar 1 ano fora, e a partir daí nunca parei, assim, até por conta de eu ter me mudado desde nova e ficava longe da minha família, então eu estava sempre viajando para encontrá-los também, né? Sempre a gente morou, desde cedo eu morei em outros estados por conta da formação e tudo mais. Então eu sempre gostei de viajar, sempre foi uma paixão minha. E eu gosto muito de viajar para lugares exóticos, digamos assim. Eu gosto de viajar para lugares que têm uma cultura diferente. Eu acho que é muito enriquecedor, né? E é isso, quando a gente está num outro lugar, a gente sai daquela nossa caixinha, né? Sai da nossa zona de conforto e acaba conhecendo uma outra realidade, né? Sim. Então, isso permite... Amplia o teu horizonte, isso, né? Exatamente, amplia muito o horizonte. E fala até, agora só puxando um link de uma coisa que eu lembrei, Murilo Gun fala muito sobre criatividade emocional, né, que é o que nos diferencia das máquinas, que é a experiência manual de fazer alguma coisa, uma máquina aprende, né? Até o diagnóstico com a inteligência artificial e tudo mais, a máquina aprende, mas a criatividade emocional ainda não tem nenhuma máquina que aprendeu, pelo menos. E a gente, para estimular isso, a gente usa justamente essas diferentes experiências, o teu conhecimento de outras áreas, tu vai usar, né? Para, por exemplo, solucionar um problema numa cirurgia, digamos assim. O que te traz isso de solução prática ali para o teu dia a dia? Isso seria para solução de problemas, né? Porque não é só uma intercorrência ali no campo cirúrgico, né? Tem toda a lida com questões burocráticas, questões de cuidado com os pacientes, com os cuidadores dos pacientes. Tem muitas questões que podem aparecer e para solucionar esses problemas tem que usar toda a tua bagagem de conhecimentos que estão fora do escopo técnico, né? Tu vai buscar de outras vivências, de outros círculos sociais, de outra bagagem, né? E eu acho que a viagem ela traz muito isso. Você consegue lembrar de algum outras caso? Pessoas. Um caso pontual, assim, específico, eu não sei te dizer ou agora. Ou de alguma coisa das tuas viagens que você, guardou e mudou a tua forma de tratar ali o paciente ou a rotina. Eu acho que a própria Índia, né, ela é transformadora. Não é uma viagem para todo mundo, a gente fala, porque ela realmente tem a gente encontra um choque mesmo de realidade em alguns aspectos. E eu sempre falo, quando você vai viajar para um lugar tão diferente quanto a Índia, tem que estar preparado. Nunca vai estar preparado, na verdade. Mas a forma de se preparar é estar aberto para o que pode vir. Então, né, quando tu começa a estudar sobre,
né, o país, sobre a cultura, e vai realmente de coração aberto, sem os olhos do julgamento, né, tenta se desarmar para aquele país e para o que ele pode te agregar, é muito enriquecedor, é muito cheio de informação, porque são muitas camadas, assim, é um país muito complexo. Você vai disposta a ser surpreendida por Exato, aquilo, com uma né? cultura muito rica, muito assim. Cada lugarzinho é diferente do outro e um país super hospitaleiro, sabe? Então, quando vai aberta para viver isso na sua integridade, nossa, foi incrível. Assim, eu fui com um grupo de trabalho voluntário, né? Então, a gente passou dos 21 dias que eu passei lá, os primeiros 10 foram numa casa de vulnerabilidade social para mulheres e crianças. Uau, que experiência! Principalmente de empoderamento feminino, porque como lá eles têm uma questão social, né, de que a menina tem menos acesso ao estudo, menos acesso à informação, né, ainda tem uma questão que não é mais oficial, teoricamente é proibido, mas a gente ainda tem os resquícios das castas. As castas. Né? Então, é muito interessante o trabalho que esse projeto faz. E aí, quando a gente está lá 10 dias dentro desse centro, a gente dá umas aulinhas de informática, inglês, ciências. Mas eu falei, gente, é tão mais enriquecedor, muito mais do que essas aulinhas que a gente passou para eles. É muito enriquecedor a troca que a gente tem com essas meninas. Tem adolescentes que elas vêm, a gente era a maioria em mulheres, né? Umas 20 meninas, assim. E daí elas perguntavam, né, como é que a gente não era casadas e como é que a gente era médicas, né? Então, assim, essa troca era muito rica, sabe? Era o que mais valia, assim, desse projeto para mim. Eu vi que essa troca que a gente teve foi muito, muito interessante, porque eles fazem mesmo uma imersão cultural. A gente está lá, aí um dia tem aquela pintura de rena nas mãos, no outro dia tem vestir os saris indianos para dançar músicas indianas, fazer artesanato com elas, e a gente tem realmente uma imersão cultural numa troca, assim, com essas meninas e essas mulheres. E até o Rio Ganges? Sim, a gente fez toda uma espiritualização na beira do Rio Ganges, e inclusive quando a gente fez, não era numa região em que eles faziam alguns ritos de espiritualidade, e a gente foi com as meninas lá. Tinha um sacerdote hindu lá que fez uns mantras ali, uma bênção pra gente, né? E foi muito tocante, assim, as meninas todas se emocionaram muito, porque realmente é toda uma vivência, né? Que a gente fica imerso nesse poder mesmo, nessa energia que vai tem te moldando no ar, como pessoa, assim. e como profissional, né? E, com certeza. E aí até foi interessante porque a gente visitou um centro Ayurveda lá. E a Ayurveda é uma medicina milenar, né? Que os indianos cultuam e a gente visitou uma casa Ayurveda, conheceu um médico Ayurveda que tinha essa medicina tradicional dentro da família dele. Ele falou que o avô, o tio, enfim, eram médicos ayurvedas. E a gente trocou muito com ele, a gente até hoje conversa com ele, assim, eles fizeram um grupo de estudos com algumas médicas brasileiras, inclusive, para poder passar conhecimento, compartilhar conhecimento, né, que é uma outra área de atuação, mas e se não... E como casar isso, né? Então... Como você precisa visitar o passado, então, né, o que já foi aprendido, para conseguir, claro, porque eu vejo novos caminhos para o futuro. Isso, eu vejo que a gente ocidentalizou bastante a medicina. A gente tem uma medicina bem ocidental, bem tradicional, mas a gente tem muito conhecimento que pode juntar, pode usar a nosso favor, porque tem muita coisa que não vai estar lá escrito no livro exatamente como fazer, assim, né? Ou pelo menos não de uma forma que a gente está acostumado. Então é isso, tem que buscar conhecimento, tem que primeiro se autoconhecer, né? Saber, eu acho que isso é primordial, assim, é uma busca minha também, de autoconhecimento, de me descobrir como médica, como um canal de cura mesmo, sabe? E aí, nesse papel, eu preciso ser a cirurgiã, a que vai lá operar os meus pacientes, mas a que vai cuidar do meu paciente, a que vai cuidar do cuidador do meu paciente, a que vai escutar, às vezes, alguma coisa que não está relacionada diretamente
aquela coisa pontual que ele me trouxe, como é que eu posso oferecer algum auxílio nisso também. E esses outros conhecimentos, né, eu acho que é um desafio também, eu conhecendo outros mundos, conhecendo outras vertentes, conhecendo outras formas de olhar para a doença e para o paciente, conseguir casar isso, conseguir trazer isso para o meu dia a dia, conseguir trazer isso para o tratamento do meu paciente. É um desafio, mas é uma coisa que eu venho buscando aos pouquinhos e acho que ao longo dessa minha jornada, que está só começando também, né? Que eu acho que eu tenho muita coisa, assim, para acrescentar ainda, para agregar. Então, eu justamente falo sobre isso, já que a gente falou sobre tradição, me fale sobre o futuro, seus novos desafios, o que você quer agora, 2025? Então, 2025 tem esse projeto que começou da clínica, então porque como eu sou uma médica nova nessa região de Curitiba, né? Eu vim para o Paraná faz uns 4 anos, é pouco tempo, né? A gente sabe que a jornada do cirurgião, ela exige mesmo uma caminhada para poder ser conhecida, ser uma referência, né? Ser uma autoridade no que faz. Eu não tenho nenhuma ilusão a esse respeito, porque eu acho que faz parte também ter a paciência e a persistência, né, de estar sempre se mostrando merecedora dessa jornada, mas um passo de cada vez. Vai trazendo também, né, aos poucos. Exato. Então, né, eu percebo isso, assim. Então, eu acho que eu tô nesse caminho conforme deve ser até então, tentando agregar coisas positivas. E aí tem a clínica que eu comentei antes, né, que eu acho que a primeira coisa é isso de fazer chegar nas pessoas a informação do que é a especialidade, do que esse cirurgião, essa especialidade faz, como que eles podem auxiliar os pacientes para gerar esse conhecimento. Né? Deixar mais disponível para as pessoas. Exatamente, mostrar que a especialidade existe, ela é importante. Eu estou ali para avaliar, para auxiliar no que precisar. Então, primeiro fazer essa ponte, acho que é a primeira coisa, que eu estou nessa nova clínica e acho que é esse um pouco o papel. E aí tem cursos, né? Tem congresso, que vai acontecer o congresso esse ano em setembro. Tem o curso de ultrassom aí, que também a gente está com plano para esse ano, para fazer as punções de tireoide, por exemplo. É um médico que faz, mas é uma outra especialização que o profissional faz para poder fazer os exames, né? Então, também é um plano poder eu mesma fazer, porque daí já consegue abraçar ainda melhor, né, a avaliação da doença, do paciente. E o que você quer aprender tecnicamente agora? Qual o teu objetivo, assim, alguma técnica, algo que você acha importante trazer para o seu portfólio? Então, eu acho que eu não sei te dizer nada muito pontual, uma coisa ou uma técnica, assim. De uma forma geral, eu acho que eu estou aprendendo... eu estou aprendendo de uma forma ampla, várias... tanto outras coisas que podem agregar no meu dia a dia, enfim, como cirurgião de cabeça e pescoço. Mas o fato de eu estar trabalhando em vários hospitais, em vários serviços, né, incluindo 2 serviços SUS, que são referência no estado, e que eu recebo muitos pacientes, inclusive pacientes mais graves, não é o ideal, porque a gente sabe que, como a gente comentou antes, o ideal é fazer o diagnóstico precoce, porque a chance de cura é muito mais alta. Antes, né? Mas a gente sabe que, através desses serviços, a gente acaba tendo pacientes mais complexos e mais graves. Então, eu vejo que isso também me ajuda nesse crescimento como cirurgiã, porque eu acabo tendo que resolver problemas que, apesar de não ser o ideal, né, me fazem crescer como cirurgiã também. Né? Então, até um caso que eu vou mencionar, que foi uma pergunta tua antes, até que eu passei batido, sobre um caso que marcou. Isso. Eu atendi uma paciente jovem, da minha idade, no SUS, que ela estava com um tumor benigno, mas localmente agressivo na região do pescoço. E essa paciente, ela chegou já com muitos sintomas, mas ela demorou para chegar justamente por não ter diagnóstico de câncer. Ela chegou primeiro pela cirurgia oncológica e não foi operada, porque não era do escopo deles. E aí até chegar em mim, né, enfim...
já estava avançado Foi localmente. evoluindo. Ele foi evoluindo, porque mesmo que seja benigno, ele vai crescendo, mesmo que lentamente, né? E era um tipo que era localmente agressivo. E a paciente chegou para mim, enfim, a gente foi operá-la. E aí, no meio da cirurgia, a gente já viu que, apesar de ser benigno, estava comprometendo o plexo braquial, que é a inervação que vai fazer todo o movimento do braço. Porque sai da coluna, passa pelo pescoço, né, e vai para o braço. E estava envolvendo toda essa região do nervo. Poderia comprometer os movimentos. Então, a gente teve que parar a ressecção, porque iria ter que... já estava envolvendo o nervo a ponto de, se a gente fosse abordar, retirar mais, uma chance muito alta dela perder o movimento do braço. E aí a gente achou por bem encerrar o procedimento e conversar com a paciente, porque era uma decisão muito limitadora, muito limitante, né, para ela depois no pós-operatório, considerando que era um tumor benigno. E aí eu fui conversar com ela a esse respeito, até porque ela iria para outro tratamento adjuvante, tem opção. Depois a gente, né, conversou com ela que ela vai para um tratamento com radioterapia, que também ajuda ou a estabilizar, né, ou se não curar e totalmente, que não é tão arriscado, estabilizar. Não tem o risco dessa perda da movimentação, né, e tem uma alta chance de pelo menos estabilizar e ele não voltar a crescer, justamente por ser benigno. Então, nessas horas é muito desafiador, porque é uma decisão que a gente tem que tomar no meio do procedimento, né? E depois, conversando com ela, foi muito interessante a forma como ela reagiu, assim. Ao invés dela... Porque a gente imagina nessa hora, de repente, raiva, frustração, né? Assim, medo. A gente espera ter uma reação, não digo violenta, mas no mínimo de susto, né? De medo. E ela foi tão amorosa, sabe? Comigo. Ela era uma paciente de muita fé, assim. E ela só me falou coisas boas, sabe? E isso foi muito tocante. Muito tocante. Porque ela falou, assim, de uma forma muito mais elogiando o trabalho, sabe? Elogiando o caminhar junto, que ela conseguiu resolver o problema, que é um dos problemas que eram os sintomas dela, que ela queria chegar naquele momento, pelo menos para dar seguimento para o tratamento, né? Independente. Uma resposta... Então, foi muito emocionante, assim, né? Porque eu falei, nossa... não esperava isso, né? E ao invés dela ter reagido negativamente, ela trouxe, né, que ela ia rezar por mim todos os dias, né? Que foi um momento muito emocionante, assim. Então é isso, a gente vai aprendendo também com essas situações, né? Então quando eu falo que eu vou aprender com o que com o meu caminhar ali, é isso, estando nesse momento, estando nesses serviços, para eu ter fluxos de pacientes, para eu ir crescendo junto com eles nessa jornada, né, até que talvez em outro momento da minha vida eu opte por, enfim, outra forma, mas nesse momento ter esse contato cada vez maior com o público que pode ser que precise da especialidade e não conheça, então tentar estimular isso, né, e angariando esses pacientes aí para ir aprendendo com eles e caminhando como o melhor possível. Ótimo, cirurgia que eu possa ser. Mas agora vamos partilhar. O que você diria, depois de tudo isso que você nos contou, para quem está começando, para quem tem sonho de ser médico, para quem está na faculdade de medicina, que conselho você daria? Que conselho eu daria? Deixa eu pensar. O que precisa? Um médico, assim, precisa despertar. Quando ainda criança, jovem, estudante. Então, eu acho que o principal é ter esse discernimento, assim, de que a medicina, ela é um meio, né? Ela é um meio da gente ganhar dinheiro. Então, ela tem que ser vista como a profissão que ela é, né? Olhar para o mercado, olhar, assim, para a forma mercadológica da medicina, mas que ela nunca vai deixar de ser uma profissão que toca na alma das pessoas, que vai buscar a cura das pessoas. Então, ela sempre vai ter um viés que a profissão não pode deixar de lado. Que, assim, a medicina, ela é um dom
não sei te dizer especificamente se é um dom, mas que eu acredito que a pessoa precisa ter assim uma chama, ela precisa ter um chamado para fazer. Eu acho que sim, porque existem profissões mais fáceis, existem profissões que pode se comprometer menos, né, e pode ter o mesmo retorno, por exemplo, falando de retorno financeiro, né, do que a medicina. Então, eu acho que ela continua sendo uma profissão muito nobre, mas tem que cuidar um pouco nessa sociedade nossa que anda aí correndo e desenvolvendo, e rede social, e uma busca de um padrão aí que, né, tem que cuidar um pouquinho algumas questões dentro dessa área. Não perder esse lado humano. Para não perder o lado humano, né, para ir sempre... E nem precisa de muito. Eu digo assim, porque às vezes quando a gente está no nosso dia a dia, tem algumas coisas surpreendem, porque às vezes o paciente ele não precisa de nenhuma coisa muito avançada tecnológica, sabe? Ele precisa que tu esteja ali para escutar, que não vai conseguir resolver, mas vai orientar, vai encaminhar, sabe? Eu vejo isso muito no dia a dia, assim, que às vezes precisa só de uma situação mais empática ali, porque a gente tá, como todo mundo, a gente sim está na era das doenças mentais e a gente está correndo, então às vezes todo mundo, como qualquer profissional, qualquer profissão tem os bons e os ruins, né? Então o médico também o médico não vai dar a atenção necessária. Então, o primeiro lugar, acho que é isso, sabe? É ter essa empatia, estar ali, sabendo que pode fazer a diferença. E fazer a diferença, sabe? Às vezes, só de uma orientação, só de olhar para o teu paciente. Muitas vezes, tu recebe esse retorno de que, nossa, sabe? O paciente está muito agradecido. Aí tu fala assim, mas eu nem cheguei a fazer assim, nem cheguei a tratar ele ainda, né? Mas ele está agradecido porque tu está ali... sabe, fazendo o teu papel e um pouquinho mais. Eu acho que não custa. Então, tem isso veio muito para mim depois, ao longo, assim, né, dessa caminhada aí nos atendimentos e tudo mais. Que às vezes um pouco que eu possa fazer a mais, que eu não vou só fazer o meu papel estritamente, um pouquinho a mais eu já vou resolver um problemão para o paciente, né? Então, é nesse sentido, assim, não tem nada muito grandioso, o que não deixa de ser, né? Não deixa de ser grandioso olhar para isso. Mas eu acho que seria basicamente isso. Ana, nesse mundo tão digital, tão globalizado que a gente vive agora, como é que você acha que a pessoa deve fazer, tanto o paciente como o médico, para buscar um caminho legítimo, fiel, no meio de tanta informação que a gente recebe, tantas coisas equivocadas? Falou bem, tantas coisas equivocadas também, né? No meio de tantas coisas boas. Porque eu acho que, com certeza, é algo que pode agregar, né? Eu acho que não é o vilão, de forma alguma. Inclusive, as redes sociais fazem chegar a informação a muita gente, né? Muita informação de qualidade também tá nesses conteúdos. Mas, infelizmente, como em tudo, tem os conteúdos que não são bons, não são sérios, né? Tem as pessoas que têm outro intuito ali, que não é o adequado, né? Não é o melhor. O ideal seria aproveitar o que tem de bom dessas redes sociais. Então, sempre que chegar a informação, se conscientizar, né, jogando assim mais para o lado da medicina e da saúde. Então, entender, buscar sobre as doenças. Inclusive, tem muita gente que consegue divulgar, a palavra é tirar o estigma, né? Acho que desmistificar muitas coisas por conta das redes sociais, né? Acho isso super interessante também. Mas sempre buscar informação através de outros meios. Então, vou buscar um profissional porque eu vi que ele tem muito conteúdo interessante, achei que me chamou a atenção na rede social, né? Tem muito seguidor, né? Enfim... mas vai buscar a referência, sabe? Vai ver aonde aquele profissional trabalha, qual a formação dele,
né? Mesmo questões de conteúdo, a gente tem na internet acesso a tudo hoje em dia. Então, existem artigos científicos, é uma linguagem mais difícil, mas tem coisas mais fáceis também, né? Dentro de blogs, sites, vai buscar artigo científico, referência da onde é aquele profissional, da onde é aquele, né? Se faz sentido aquele conteúdo que ele vem postando. Né? Bom podcast é uma fonte de informação. Um bom podcast é uma ótima fonte de informação, né? Que traz conteúdo de qualidade e de confiança. Né? Muito obrigada, doutora Ana Gabriela Neis, obrigada, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Obrigada eu, muito honrada de estar aqui. Sucesso para você nesse ano de trabalho. Obrigada. E muito obrigada a todos os seguidores, amigos, familiares, pacientes que nos acompanharam aqui em mais um episódio desse podcast. Bioma 7, aqui você pode tudo, desde que seja você.